difícil, né? Bom dia, família da fé. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Pai, nós vamos meditar agora na Tua palavra. E nós cremos que o Senhor é um Deus eterno e a Tua palavra é eterna. Nunca terá fim. O reinado do Senhor nunca terá fim. Então a Tua palavra também nunca terá fim. E nós nessa manhã queremos nos meditar, Senhor, um pouco mais na Tua palavra. Nós cremos que será um tempo de aprendizado para a nossa vida. Um tempo de crescimento. E nós queremos abençoar cada coração aqui, cada vida, cada mente. Nós queremos abençoar, Senhor, esse ambiente espiritual, a atmosfera espiritual, essa dimensão. E repreendemos todo o espírito contrário à pregação da Tua palavra, contrário às verdades da Tua palavra, que não haja influência maligna nesse lugar, mas nós repreendemos toda ação das trevas em nome de Jesus, liberamos essa atmosfera para a ministração do Espírito Santo. Queremos te dizer, Espírito Santo, que o Senhor tem liberdade no nosso meio. Esse povo é teu, essa casa é tua, a nossa vida pertence a ti, o nosso coração pertence a ti, e nós queremos o teu agir nessa hora. Nós cremos que enquanto a palavra é ministrada, vidas são libertas, pessoas são curadas, há milagres acontecendo, há resposta chegando, enquanto a palavra é ministrada, porque nós somos dos que creem que na palavra há poder, na Tua palavra, Senhor. Não é palavra de homens, mas é a palavra do Todo-Poderoso, do Senhor, que fez o céu, que fez a terra, aquele que morreu e ressuscitou. Essa é a Tua palavra, Senhor, e ela é vida para nós. E nós cremos que ela vai gerar vida no nosso interior, nessa manhã, no nome de Jesus. Você que acredita, diz amém? Você pode colocar a mão no seu coração e repetir comigo: eu libero a minha vida, o meu coração, a minha mente, para receber a revelação da palavra de Deus. E eu creio que essa palavra vai trazer uma diferença na minha vida, para que eu viva um novo tempo em Deus. Se você crê nisso, aplaude ao Senhor. Aleluia. Irmãos, nós estudamos há alguns domingos aí uma sequência de tipos de oração. E eu queria encerrar esse momento falando sobre a oração de comando. A oração de comando é algo que a gente vai usar a partir de agora. Se a gente não usava, nós vamos usar muito mais, porque ela é muito eficiente. Eu diria que para o cristão é a oração que a gente mais vai usar, tá? Mas antes da gente entrar na oração de comando, a gente precisa saber um pouco do princípio de autoridade. Por que eu posso comandar no mundo espiritual? Porque eu tenho uma autoridade delegada. Você tem uma autoridade delegada. Então, a gente quer falar um pouco sobre o princípio da autoridade. Ali em Marcos 11:13, eu nem vou ler, porque você já deve conhecer, mas eu vou falar rapidamente para quem não conhece. Jesus está com os discípulos, Jesus está com fome, ele vai até uma figueira. Todo mundo conhece essa passagem? E essa figueira tinha árvore, estava lá, estava bonita, deveria estar dando fruto, mas ela não tinha fruto. E Jesus diz para a figueira: nunca mais alguém coma fruto de você, nunca mais você vai dar fruto. E aí você sabe da história. No dia seguinte eles passam e a figueira, os discípulos: Senhor, aquela figueira que o Senhor falou aquilo, acabou, ela morreu. Gente, Jesus não estava ali se vingando da figueira, porque ele estava com fome e ela não deu fruto, agora eu também vou me vingar de você. Não, era um princípio que Deus queria ensinar aos discípulos. O princípio da autoridade, o princípio de liberar uma palavra, tendo certeza que ela vai acontecer. E eles aprenderam isso. Então, depois você pode ler em casa, está em Marcos 11:13. A gente vai entender agora esse princípio que Jesus ensinou ali para os discípulos. Tudo que Jesus ensinou para os discípulos
foi para a igreja primitiva e chegou até nós. É para a gente. Tudo aquilo que os discípulos aprenderam com Jesus é para a nossa vida, é para a igreja contemporânea. Você recebe esse ensinamento? Deus dá... Deixa eu ler aqui. Eu quero ler uma referência que é muito importante que você leve isso para o seu coração. Salmo 115, 16 diz assim: porque os mais... Olha, toda a minha referência vai ser na Bíblia Viva, tá? Porque os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou a quem? Ao homem. Diga comigo, ao homem. Deus confiou. Diga comigo, Deus confiou a terra ao homem. Vamos fazer aquela coisa do lado A aqui. Lado A aqui. Deus confiou a terra ao homem. Você pode repetir? Lado B aqui, Deus confiou? Então guarda isso. Deus confiou a terra ao homem. O céu é do Senhor e a terra Ele confiou ao homem. Só que Gênesis 1:28, Deus dá ao homem autoridade para governar. Quando Ele diz assim, ó, você vai dominar sobre todos os animais da terra, sobre aqueles que voam, sobre os animais do mar, não é isso? Você conhece também essa passagem. Deus entrega toda a gestão do Éden, o governo, vamos dizer assim, o governo do Éden, na mão de Adão. Adão foi o primeiro homem, então ele representava toda a humanidade. O homem, tá, gente? Eu não vou falar Eva, porque quando eles eram uma só carne, quando a gente fala Adão, a gente já está falando de Adão e Eva. Deus entrega a Adão o governo de todo o Éden. O homem, através de Adão, trai a confiança de Deus. Então Deus deu o governo para Adão, e Adão, a serpente enganou. A serpente, olha só, você tem o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, e Ele te dá um comando. E depois vem uma serpente, que simbolizava Satanás, e te faz uma outra proposta. E eu vou largar o que o Senhor me mandou. Foi engano ou foi escolha? Foi decisão? Podemos pensar nisso. Algo para a gente refletir. Desde que esse governo foi entregue na mão de Satanás, coisas ruins começaram a acontecer. Todo tipo de situação agora começou a acontecer. E a gente não precisa nem entrar no âmbito da morte, né? Da morte agora. O homem foi criado para ser eterno. Mas quando entrega o governo a Satanás, tudo que é ruim, toda a bagagem que vem junto com toda a hoste demoníaca, tudo isso agora entra na raça humana. Tudo isso agora entra através de Adão. Então, quando Adão entrega essa autoridade que Deus deu para ele, esse governo, na mão de Satanás, foi um homem. Não era justo que Deus viesse do céu, ele em pessoa, e fizesse isso como Deus. Então, se um homem entregou o governo, era necessário que agora um homem tomasse de volta. O mundo espiritual age dentro de uma legalidade. Diga comigo, o mundo espiritual age dentro da legalidade. Se um homem entregou, um homem agora precisava pegar de volta. Mas tinha que ser um homem puro, justo, que não tivesse sido contaminado pelo pecado. Um homem íntegro, um homem santo. E Deus olhou do céu e não havia essa pessoa. Mas a gente conhece uma pessoa. Quem é essa pessoa? Muito baixo. Obrigado pelos 10, 15 que falaram. Quem é essa pessoa pura, justa? Sem pecado, sem impureza. Jesus vem, Gálatas 4:4, se não me falha a memória, diz: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. O parto de Maria
foi um parto normal, espontâneo, que a gente diz, um parto espontâneo. Sabe? Ele nasceu como homem. Então Jesus é 100% Deus e 100% homem, 100% natureza humana. Então ele tem essa autoridade e esse poder para tomar de volta o governo que o homem perdeu. Você pode dizer amém? Mateus 28, 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A autoridade agora está de volta na mão de alguém que também é homem. E ele entrega essa autoridade para a igreja. Mateus 16, 18, Jesus diz assim: olha, você é Pedro, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não poderão prevalecer contra ela. O que está querendo dizer isso, pastora? Que essa autoridade que estava sobre Jesus, ele está entregando para a igreja. Só um aleluia que eu ouvi. Ô Senhor, Jesus, toca nesses corações. Você é igreja? Você consegue entender que Jesus pega essa autoridade que um dia Adão entregou para Satanás? Jesus vai lá, toma essa autoridade de volta e entrega na mão da igreja. E se você é igreja, essa autoridade está na sua mão. Marcos 16, 17, 18 diz: e aqueles que crerem utilizarão a minha autoridade para expulsar demônio, vão falar em novas línguas, poderão pegar em serpentes, que simbolizam demônios, com toda a segurança, e se beberem alguma coisa venenosa, não fará mal algum. Quando puserem a mão sobre os doentes, eles ficarão curados. Essa foi a autoridade que Jesus nos deu. Isso aqui foi Jesus que falou antes de subir ao céu. Temos uma autoridade dada por Jesus. Temos autoridade porque nós temos Jesus. Irmãos, a gente tem que entender, a autoridade não está sobre um cargo, sobre um título. A autoridade, a fonte da autoridade é Jesus. E isso está disponível a qualquer cristão. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um presbítero, não precisa ser um missionário. A igreja tem autoridade. Você tem autoridade. João 14, 12 e 13. Digo a verdade a vocês: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado e fará ainda maiores do que essa, porque eu vou para a presença do Pai. O ministério de Jesus foi pouco tempo, mas a gente já está há quantos anos aqui nessa terra? Vocês podem pedir a Ele qualquer coisa no meu nome, e o Pai, e eu farei, e assim o Pai será glorificado por meio do Filho. A fonte da nossa autoridade está em Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, expelimos doença em nome de Jesus, expulsamos demônio em nome de Jesus, e com isso o nome do Pai é glorificado. Atos 3,16 foi o nome de Jesus. Pedro e João estão indo para o templo. Chegam na porta do templo, está lá um aleijado. O aleijado está pedindo esmola. Ele era um aleijado de nascença, tá? Ele já nasceu aleijado. E ele está lá pedindo uma esmola. Faz de conta que na porta da igreja aí tem uma pessoa aleijada. E ele está pedindo esmola. Pedro olha para ele e diz assim: rapaz, eu estou sem cartão de crédito aqui, Pix também não trouxe meu celular, minha carteira ficou em casa. Tem nada aqui que eu possa te ajudar, mas tem uma coisa que eu estou cheio. Eu estou cheio da autoridade do nome de Jesus. Eu estou cheio da presença do Espírito Santo. Olha para nós, o que eu tenho eu te dou. Em nome de... Levanta e anda. Você percebe que ele está cheio da autoridade, ele está cheio do Espírito Santo, mas não é em nome dele, é em nome de Jesus. A fonte da nossa autoridade é o nome de Jesus. Você pode repetir comigo? A fonte da minha autoridade como igreja é o nome de Jesus.
Foi pela fé. E depois, quando as pessoas vão, os religiosos lá, falar, brigar, ainda porque ele fez, e alguns ficaram perplexos. Como vocês fizeram isso? Meu Deus! Ele diz, irmãos, quem curou esse homem não fomos nós. Foi a autoridade do nome de Jesus. Foi no nome de Jesus que esse homem ficou curado. Irmãos, eu não sou contra que a gente... Se uma pessoa descobre que ela está com algum tipo de enfermidade, ou ela está se sentindo mal, eu não sou contra que se tome remédio, porque tem cristão que acha isso. Que se eu tomo, você não está traindo Deus, nem a sua fé em Deus, se você toma um remédio para alguma coisa. Não há nenhum problema nisso. A questão é que nós não podemos, nós como cristãos que entendemos isso, nós não podemos colocar a nossa expectativa primeiro no tratamento. Primeira coisa que a gente tem que fazer é orar, é declarar a cura no nome de Jesus. Se depois você quiser tomar uma Novalgina, tudo bem. Mas deixa eu te falar, normalmente o que acontece, o remédio cura uma coisa e ele tem uma consequência, ele tem um efeito colateral, ele tem alguma coisa que você vê a quimioterapia. Você tem alguma coisa agora que você vai ter que lidar com aquilo ali. O antibiótico, ele resolve a infecção, mas aí ele dá problema no estômago. Aí você vai tomar um anti-inflamatório, você já tem que tomar também um digestão, uma coisa qualquer para melhorar o estômago. Mas quando você recebe a cura em Jesus, isso aí é a solução e não te traz nada, não tem. Quantas pessoas vão pedir oração? Eu estou com um problema no estômago. Sai dali com o estômago curado, com o rim, com o corpo todo. Sabe, em vez de causar uma coisa ruim, restaura toda a saúde. Restaura toda a saúde. Então, antes de apelar para a medicação, vamos primeiro orar para o médico dos médicos. Antes de eu ir na clínica, eu vou falar primeiro com o médico dos médicos. Até porque é ele que vai dar sabedoria àquele profissional que está lá. É ele que vai colocar um profissional lá para me atender com amor, com dignidade, com humanidade. Então, não coloca a sua expectativa primeiro na medicação. Coloca a sua expectativa primeiro em orar e em repreender a doença, usando a autoridade do nome de Jesus. Muitas pessoas recebem oração para cura, e se você perguntar assim, como é que está a dor, melhorou? 20% melhor. Então, vamos orar de novo, vamos continuar orando. Se amanhã você está melhor, se depois da manhã, se você quiser tomar um remédio para dor, eu ainda estou sentindo dor. Mas você já percebe que a cura já começou. Você percebe que a dor já está indo embora. E muita gente recua aí, porque diz assim, não, eu não fiquei 100% na hora, então é como se não tivesse tido efeito. E aí a gente volta, é como se a gente estivesse dando de novo o governo na mão do inferno, sabe? Mas a gente precisa resistir. Então a gente tem que permanecer nessa fé. A palavra diz que em Cristo eu já estou curada. Então eu já estou curada. Olha, dor, você está querendo resistir. Você está vindo com afronta contra mim. Mas em nome de Jesus eu te resisto. Você vai sair. Pois esses 70% que ainda falta sair, você vai repreender e ela vai sair. Mas não desista da cura. Quem não é curado, quem abre mão da cura. Quem diz, não, realmente não funciona para mim. Isso não é para mim. E aí a pessoa desiste. Sobre o princípio da autoridade, eu quero aqui fazer uma pequena... Vocês sabem que eu gosto de uma ilustração. Eu sempre falo isso, né? Eu não sou professora não, mas eu gosto de dar uma ilustraçãozinha aqui. E eu quero que você entenda muito bem esse princípio da autoridade, porque a oração de comando, ela só vai funcionar se a gente entender a autoridade que nós temos. Senão, não vai funcionar. Porque a gente vai dar um comando, mas a gente está fazendo isso com fé. Sabe quando a gente ora aqui, e a gente ora por depressão, e a gente ora por ansiedade, pessoas que estão com insônia não conseguem dormir, e briga dentro de casa, e a gente diz, isso para hoje, isso acaba hoje, em nome de Jesus, isso acaba hoje.
A gente fala isso, irmão, a gente não fala isso levianamente, inconsequentemente. A gente fala isso porque a gente crê na autoridade que tem no nome de Jesus e no poder que há no nome de Jesus. E que se a gente profetizar isso, e que se a gente liberar essa palavra de libertação, de cura, de restauração, de salvação, vai acontecer no mundo espiritual, porque a fé é isso. A fé é, ainda que eu não esteja vendo, eu acredito que da dimensão espiritual já está acontecendo, e vai se materializar, se eu me mantiver firme nessa fé. Então é isso que a gente faz. Joãozinho, vem cá, meu filho. Vem cá, meu amor, me ajuda aqui. Dá uma ajuda aqui para ti, Ivone. Vamos supor, vou pegar meu celular. Faz de conta que esse celular é a autoridade espiritual, tá bom? Faz de conta que eu sou Deus. João, antes disso, esse aqui é um iPhone 14, um iPhone 14, bom pra caramba. Não é o mais novo, mas tá custando uma graninha aí. Vou te dar. É seu. Ok? Gostou? O pastor Moisés, chega aqui, por favor. Eu dei para ele. O celular agora é meu ou é dele? Dele. Ele tem direito de fazer o que ele quiser. Aí ele quis dar esse celular para o Moisés. Sinto muito, você vai dar para o Moisés. Ele deu o celular para o Moisés. O celular agora é de quem? Porque eu dei para ele e ele deu, tá? Então Deus deu autoridade para Adão. Adão deu autoridade, desculpa aí, tá? Adão deu autoridade para o maligno. Aí eu dei esse celular para ele. É justo. Tá, estamos conversando, um belo dia eu encontro o Moisés assim, Moisés, que celular maneiro, bonito, né? Engraçado. Tem a impressão que eu conheço esse celular? Quem te deu esse celular? João? Olha só, mas o celular era meu, tá? Então eu vou tomar... Isso é legal? Isso é ilegal. Eu não posso fazer isso. Porque agora é dele, porque eu dei para ele e ele entregou. Então agora, infelizmente, é dele. Eu fiquei com o celular. É dele. Eu não posso tomar de volta. Você entende que foi isso? Que Deus fez com Adão, Adão fez com o inimigo. Deus não pode vir e tomar de volta. É necessário que agora um homem, que também é um homem, porque foi um homem que entregou para o valente, para o pseudo-valente. Então agora um homem precisa tomar de volta. Agora eu vou chamar o André, da Okidata aqui, que vai ser o Jesus. André é Jesus, é o homem, 100% homem, 100% Deus. Ele tem autoridade para ir lá e tomar da mão do inimigo. Ele tem autoridade para ir lá e tomar. Mas eu vou precisar de mais uma pessoa. Pastora Daniele, pode vir aqui, por favor? Ele tomou, Jesus tomou autoridade, fica aqui do lado dele. Agora, sabe o que Jesus fez? Jesus pegou isso aqui, ó, apresentou ao Pai, porque tudo ele glorificava o Pai primeiro. Olha, Pai, está de volta na minha mão, está de volta aqui. Eu tenho autoridade no céu, na terra e embaixo da terra. Lembra que está lá em Filipenses, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Daqueles que estão no céu, dos anjos, aqueles que estão na terra, o homem, e aqueles que estão embaixo da terra, principado, potestade, vai ter que respeitar, vai ter que obedecer e se submeter. Agora ele pega essa autoridade e entrega para a igreja. Olha aqui a igreja. Agora a igreja você, Adãozinho, vem para cá, que tu vacilou para caramba. Fica aqui, fica a tarde de Jesus, Adão. Olha só, coloca a mão aqui no braço dela, assim, coloca a mão no braço dela, coloca a mão no braço dele.
eles 3 agora vão vir aqui e vão vencer. Ajoelha. Eles vão submeter o inferno. Ele está submetido por causa da autoridade que Jesus pegou de volta, que Adão tinha entregue. Ele entrega à igreja, que somos nós. E nós, por causa da autoridade de Jesus, podemos submeter principados, potestades, em nome de Jesus. Obrigada, atores, muito obrigada. Uma salva de palmas, atores. Mas o celular continua sendo meu. Você percebe a autoridade que Jesus deu à igreja? Ficou claro isso? Que a gente não precisa, cada vez que tem alguma coisa, dizer, pastor, você pode ir lá na minha casa orar, que eu tenho visto vulto na minha casa. Então agora a gente entra na oração de comando. Irmãos, Jesus, nessa terra, algum doente, Jesus já colocou a mão sobre ele e falou, Pai, eu peço que o Senhor cure essa pessoa, porque, você conhece essa passagem? Eu também não conheço, mas pode ser que tenha alguém aí que já tenha ouvido, mas se for, foi uma exceção. Jesus dizia assim, quero ser limpo. Você está salvo, você está perdoado, você está liberto. Pega a tua cama, vai para a tua casa. Era a voz de comando. Os apóstolos vieram em seguida e fizeram exatamente a mesma coisa. Olha para nós, levanta e anda. E era assim que era feito, cura atrás de cura, milagre atrás de milagre, com o comando. E a igreja primitiva aprendeu isso. Paulo vem depois e é da mesma forma, sempre usando a autoridade do nome de Jesus. Mas a gente, quando vai orar por alguém que está doente, como é que a gente faz? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero pedir, Senhor, por essa pessoa. Gente, tem gente que ainda vai além. Que diz assim, nós vamos orar. Se for da vontade de Deus, pelo amor de Deus, se um dia eu ficar doente, não me chama uma pessoa dessa para orar por mim, não, gente. Não quero não, eu quero alguém que tenha fé. Que se junte a fé com a minha. Sabe? Se uma pessoa, a oração da fé, Tiago diz, salvará o doente. A oração precisa ser feita com fé. Se você vai orar por alguém e diz, se for da vontade de Deus, eu estou dizendo para o doente, vamos orar. Se cantar a tua pedra lá no céu, você hoje vai ser curado. Se hoje o céu sorrir para você, você vai ser curado. Mas foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos. Da onde que a igreja tira isso agora? Sabe, a gente precisa, nós somos uma igreja cristocêntrica e seguir o ensinamento que Jesus deixou para nós. O ensinamento que ficou dos discípulos, dos apóstolos para nós. É isso que está na palavra. E a palavra diz isso, olha aqui. Verdadeiramente, eu afirmo a vocês, que se alguém disser a esse monte, levante-se e jogue-se no mar, não duvidar no seu coração, mas crer que vai acontecer como ele está falando, o nome disso é fé, assim será feito. Ouçam-me, preste atenção, igreja, ouçam-me. Tudo que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Você pode dizer amém a isso? Fiquei feliz porque eu ouvi 3 pessoas dando amém, mas agora todo mundo deu amém. Você entende? O que a gente precisa fazer? Não duvidar. Se eu vou orar por alguém, eu estou orando, não é para uma loteria, talvez pode ser, senão eu nem oraria, eu ia me esconder na hora da oração, quando dissesse, pastor, vem aqui que nós vamos orar, eu ia me esconder, mas eu creio que quando eu imponho as mãos sobre alguém, e eu digo em nome de Jesus, eu creio que aquela pessoa vai ficar curada. Mas deixa eu falar um segredo para você. O princípio da autoridade, a oração de comando. Eu tenho autoridade sobre a minha vida. Ela vai funcionar muito bem para a minha vida, desde que eu coloque fé nisso.
em algum familiar próximo meu, que eu tenho autoridade sobre aquela pessoa legal. Lembra que o mundo espiritual age na legalidade. Eu tenho autoridade legal sobre a vida do meu esposo, ele tem autoridade legal sobre a minha vida espiritual, sobre os nossos filhos nós temos autoridade, e eu posso exercer essa autoridade. Se ele estiver doente, passando mal, eu posso colocar a mão sobre ele com a mesma fé e determinar, porque é dentro da minha casa, é o meu marido, você não vai tocar no meu marido, você não mexe com o meu marido, porque eu te repreendo em nome de Jesus. Você não entra na minha casa, você não toca nos meus filhos, porque eu uso da autoridade que está no nome de Jesus, e eu creio que o poder de Jesus vai atuar, vai operar. Agora, quando se trata de terceiro, pastora, entra a vontade da pessoa também, você percebe? Entra a vontade da pessoa. Jesus um dia chega perto do homem e diz assim: o que você quer que eu faça por você? Aí todo mundo diz: mas ele era cego. Que pergunta, essa pergunta foi retórica. E se ele tivesse uma criança em casa doente? Todo pai abre mão para dar a cura para um filho. De repente Jesus ia perguntar para ele: o que você quer que eu faça? Eu quero que o senhor cure meu filho, que ele está quase morrendo lá em casa. Eu nem me incomodo de continuar cego. Então Jesus vai até ele e pergunta. Tem pessoa que ela não quer, se você oferecer um emprego para ela, ela quer ficar no sinal. Você entende? Então é necessário a gente saber a vontade da outra pessoa. Você quer ficar curado? Era isso que Jesus fazia. Você quer realmente? Em alguns ele nem perguntava, porque ele sabia da vontade da pessoa de ficar curado. Então ele exercia essa autoridade mediante a fé da pessoa que quer ser curada. Então, se você vier até mim e me pedir oração, eu entendo esse princípio da autoridade, eu vou dar uma ordem de comando para a enfermidade, mas você precisa colaborar comigo, com Deus. Você precisa crer. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu estou me fazendo entender, porque vocês são muito inteligentes, vocês são espertos pra caramba. A questão é se eu estou enrolado ou eu estou me fazendo entender, sabe? Então, quando se trata de outra pessoa, vai funcionar? Vai, mas vai demandar mais perseverança. O ideal é a gente instruir a pessoa rapidamente nisso. Você precisa colocar a sua fé. Deus não quer que você fique penando, Deus não quer você doente, Deus quer ver você curado. O amor do Senhor te liberta de qualquer coisa. O amor do Senhor é suficiente para te curar, porque Ele te ama tanto. Que pai quer ver um filho doente e diz: tudo bem, eu estou ensinando uma lição para esse filho, meu filho é rebelde, não vou levar no médico nada, não vou dar remédio para ele não, que ele tem que aprender uma lição. Tem algum pai e mãe? Você consegue imaginar um pai ou uma mãe fazendo isso? Por que as pessoas ensinam isso a respeito de Deus? Por que elas ensinam isso? Você está doente, pode ser que Deus queira te ensinar alguma coisa com isso. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele não precisa pegar uma criatura frágil como a criatura humana e colocar uma doença nela para glorificar o nome dEle. Deus não é egocêntrico. Quem diz isso é mentira, é sofisma, às vezes ensinado dentro das igrejas, e que aprisiona o povo em doença, em miséria, em coisas ruins, porque não é ensinada a verdade. O meu povo está sofrendo, porque falta conhecimento. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós estamos sendo muito esclarecidos nessa manhã, para a gente sair daqui e operar em fé, com uma oração de comando, com uma palavra de autoridade, entendendo que Ele deu essa autoridade à igreja, que é você. Se todos aqui se têm como igreja de Cristo, nova criatura, essa autoridade é para você. Não existe isso. Deus quer ensinar alguma coisa para aquela pessoa. Ele pecou, está pagando alguma coisa, tem que confessar o pecado. Os amigos de Jó fizeram isso com eles, e a consequência deles foi muito dura. A gente não pode ser acusador de irmãos. A mim cabe orar para que aquele meu irmão fique liberto daquele espírito opressor de enfermidade, daquela influência maligna, que às vezes traz a enfermidade na mente. Mas você não está doente, você entende? Você não está doente.
Às vezes é só na mente, é uma mentira e a gente vai aceitando. Ai, a impressão que meu coração está acelerando. Ai, uma impressão que eu estou... É mentira. Ok, então bota isso para correr. Diga em nome de Jesus, eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha vida. Jesus manda falar com a montanha. As pessoas estão chegando diante de Deus e apresentando a montanha. Deus, a montanha, Deus. Agora Deus faz alguma coisa com essa montanha. Mas Ele está dizendo assim, olha, você vai falar com a montanha. Qual é a montanha que se apresenta diante de você? Talvez seja doença. Talvez seja problema familiar. Montanha de dívida. Montanha de perturbação na mente. Vício. Fala com Ele. Diz, olha só, eu tenho um Deus que é sobre todas as coisas. Eu sirvo a Jesus e Ele me deu autoridade. Sai da minha frente. Na minha casa você não entra. Na minha família você não toca. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu preciso produzir para Deus. Eu preciso viver para Deus. Eu preciso estar aqui a cada domingo para abençoar a sua vida e para ser abençoada também. Eu estou aqui a cada domingo ministrando, orando. Eu preciso estar bem. Então a gente não pode aceitar. Eu já ouvi pastor na pregação dizer, irmãos, doença não dá em poste não, irmão. Não era, Marcos? Não era? Quase todo domingo? Simone também já viu? Quase todo domingo. Doença não dá em poste não, irmão. Doença dá em gente. Ué, as pessoas, qualquer coisa, se desespera. Isso é um destrabalho para o Evangelho. Que isso, gente? Testemunho é esse? Não aceita isso não. Seu corpo não foi criado para ser depósito de doença. O seu corpo foi criado para levar o Espírito Santo dentro de você e glorificar o nome de Jesus na tua vida. Na tua vida. Que testemunho eu dou na minha casa, para os meus parentes, eu dou para os meus amigos, colega de trabalho. Se todo dia eu chego e eu estou passando mal, todo dia eu chego e eu estou com uma doença, todo dia. Eu tinha colegas de trabalho que todo dia chegava passando mal, todo dia. Disse, pelo amor de Deus, minha filha, você tem que passar na corrente de descarrego então, minha filha. Vamos fazer um corredor que você vai passar no meio. Que isso, gente? Onde é que já se viu uma coisa dessa? E crente? Todo dia, que testemunho é esse? Que testemunho, um crente que está oprimido. Gente, eu já expliquei aqui, opressão é diferente de possessão, tá? Opressão é algo que vem de fora, tentando mudar o que está dentro, tá? Isso aí todos nós estamos sujeitos. O inferno vem tentando mudar o que está dentro de você, sabe essa fé, essa convicção que você tem dentro de você, ele vem trabalhando para mudar isso. E aí começa a te oprimir. Já ouviu um ditado assim, desgraça pouco é bobagem? Quando vem uma coisa, parece que vem logo um monte de uma vez? É opressão. É para fazer você desistir, se desesperar, falar a palavra não funciona para mim, o poder de Deus não está agindo na minha vida. Isso é opressão, está tentando mudar o que está dentro de você, as verdades que já estão plantadas dentro de você. Tem algo dentro de você que o diabo está apavorado. Ele está apavorado com você. Ele sabe do teu potencial. E aí, ele vem tentando te oprimir. E aí, agora a gente chega um crente no local de trabalho, onde quer que seja, sempre mal-humorado, cabisbaixo, aborrecido. Assim, não, fala com fulana não, deixa ela para lá. É a crente, Jesus, que isso? Mas não era para ser o povo mais feliz da terra? Não era para viver a plenitude de Deus? Ser uma pessoa alegre, feliz, contagiante? Com uma palavra de conselho, com uma palavra boa, de bênção, de vitória para as pessoas? A possessão já está dentro. Já está dentro. Demônio entrou na pessoa e ela faz coisas terríveis. Quanto crente assim, crente pode ficar endemoniado, crente não sei o quê, gente, você não está aqui com uma pessoa endemoniada. Pessoa endemoniada, ela é terrível, ela faz coisas horríveis.
sabe? Ela é ruim, ela é má, porque não é ela, é o espírito destruidor dentro da pessoa. Um cristão que tem Jesus, aceitou Jesus, é uma nova criatura, o Espírito Santo habita dentro dele. Tem como ter demônio lá dentro? Não, não tem. Mas o que é esse pensamento? É mais uma pressão, mais uma pressão. Se você tá, ó, vê que fulano tá, ó. E aí a gente vai aceitando essa mentira, e vai alimentando, e vai botando para dentro. É como se a gente estivesse pegando a autoridade e devolvendo, igual Adão fez, e critica tanto Adão. Tem um monte de crente fazendo isso. Devolvendo a autoridade de volta, o governo. Deus deu para você o governo da tua vida, o governo da tua casa, o governo da tua família, o governo do teu ministério, o governo do teu chamado. Está sobre os seus ombros, está na sua mão, mas você não vai fazer isso sozinho. Você vai fazer isso na autoridade do nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, com Ele te ajudando. Olha que coisa maravilhosa. É difícil isso? Não. É só a gente entender e a gente receber como uma revelação dentro de nós. Então, comande a montanha, comande a situação, comande o clima dentro de casa, exerça essa voz de comando, de autoridade com fé, entendendo assim, eu vou falar uma vez, porque é assim que a gente faz. Não é assim que a gente faz com o filho? Meu filho dizia para ele assim, olha, só vou falar uma vez com você, hein? Vou falar só uma vez. Acabou. Até hoje. Estão adultos. E qualquer problema eu digo exatamente isso. Eu digo, olha só, eu só vou falar uma vez com você, hein? Não vou repetir isso. Eu não quero aqui dentro de casa isso, aquilo, outro. Principalmente quando ele não está. Porque filho acha assim, o pai não está, vou deitar e rolar na mamãe. Não vai não, na mamãe não vai não, porque a mamãe tem entendimento do princípio de autoridade. Você tem esse governo da sua vida, da vida dos seus filhos. Seu filho está doente, chama a sua esposa, porque a oração de concordância é muito forte. Chama a sua esposa. Aquilo que vocês concordarem na terra, foi mais uma autoridade que ele deu, vai ser concordado no céu. O que vocês ligarem na terra, vai ser ligado no céu. Então, pega, se 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, eu e meu marido já somos 2. Então, pega o óleo e vai ungir o seu filho, e vai orar a mão, vai pôr as mãos sobre ele, e vai dar um comando, né? Assim, Senhor, em nome de Jesus, está aqui meu filho. Você olha só, doença, deixa eu te falar, ele é meu filho. Você não tem autoridade sobre a vida do meu filho. Você não tem legalidade para estar na vida do meu filho. Então eu digo para você, fora, eu te repreendo em nome de Jesus. Isso é uma oração de comando. A oração de comando ela é feita com fé e convicção. Irmão, se um cachorro, uma vez um gato meio maluco, diz que ele estava com raiva, parecia um gato selvagem. Não sei se Irã vai lembrar disso. Entrou na minha casa, entrou na casa da gente, quando a gente era mais jovem. Minha mãe pegou uma vassoura e botou o bicho para fora. Não bateu, não machucou, não fez nada não, mas botou o bicho para fora. Agora imagina que o gato entrou, minha mãe cheia de criança em casa, e ela fosse ficar, Senhor, olha esse gato, meu pai, que parece que está com raiva lá, selvagem, gritando. Mamãe disse que ele estava oprimido, mamãe falou que ele estava endemoniado. Falou que estava endemoniado. Falou, será que é isso? Isso aí é demônio, isso aí alguém mandou isso para cá, tal. Mas ela pegou, foi a vassoura, tá? Para botar o bicho para fora. Aí foi lá, pegou a vassoura e botou o bicho para fora. E botou o bicho para fora. É assim que você tem que usar a autoridade do nome de Jesus no mundo espiritual. Não é pedindo, pelo amor de Deus, para o diabo sair, para o demônio sair. E outra coisa, uma vez que você deu o comando, creia que vai acontecer. Não vai ficar repetindo. Não vai ficar repetindo. Igual a pessoa que manifesta, e agora fica 5 crentes e vão, ai, em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E grita. Aí o diabo faz aquela fé, aquela coisa toda. E fica todo mundo gritando, todo mundo está com mais medo do que com autoridade. Porque fica todo mundo gritando. Não, olha só, eu já dei o comando, e ele vai sair. Creia que ele vai sair, já está feito. Já está feito. Então dar o comando, crer e falar com autoridade.
Gente, Jesus veio implantar o reino. Só Jesus. De Jesus foram para 12. De 12 foi para 120. De 120, na primeira pregação de Pedro, 3.000 se convertem. Hoje nós somos mais, deixa eu ver aqui a minha cola. Hoje nós somos mais de 1 bilhão de cristãos. Imagina se todos esses cristãos na terra usassem a autoridade do nome de Jesus. Nós não teríamos um mundo diferente? Com certeza nós teríamos um mundo diferente. Isso é para você ter ideia de como funciona a autoridade no nome de Jesus. E essa autoridade está sobre a sua vida. Sobre a vida de todo aquele que é nova criatura, que aceitou a Jesus, é nova criatura, tem fé no seu coração e tem entendimento do que está fazendo. Essa palavra de autoridade, esse poder, não é nem a palavra, é o poder. A palavra vai manifestar esse poder, está sobre a sua vida e sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Eu quero concluir dizendo para vocês que Jesus nos deu autoridade para submeter doenças, espíritos malignos em seu nome. É no nome de quem? Essa autoridade está à disposição de todo aquele que crê e usar. Agora deixa eu te passar, vou passar para você agora aqui o pulo do gato para você. Se você está com um problema de doença em casa, você precisa ter fé, e você quer gerar fé no seu coração, você quer ter, mais fé no seu coração. O que você vai fazer? Você vai buscar todos os versículos que falem sobre cura, autoridade para curar. Todo mundo que Jesus curou. Eu estou lendo de novo, comecei de novo, Mateus, já estou em Lucas. E eu vou grifando na minha Bíblia. E Jesus curou, e Jesus expulsou o demônio. Tudo que Jesus disse, vocês têm autoridade. Eu estou grifando tudo isso. E eu não estou com problema de doença em casa, mas é algo que tem me despertado muito o interesse. Se eu estivesse fazendo agora um TCC, eu ia entrar nesse tema aqui. Porque eu tenho muito interesse de estudar sobre isso. Mas se você está com um problema de dívida, você vai buscar na palavra, que hoje é muito fácil. Você vai buscar na palavra tudo sobre herança, bênção, prosperidade na palavra. A Bíblia tem não sei quantos, eu não sei dizer quantos, versículos, mas eu sempre ouço os pregadores dizer isso, que fala sobre dinheiro. Gera fé nessa área para você? Se você está com problema familiar, vai buscar na palavra versículos que te deem apoio. Porque quando você ora e você dá o comando, pastora, e nada aconteceu, e aí? Você vai perseverar agora na palavra. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Ele é o Deus que me dá, Ele é a minha herança, Ele é a minha porção. É nele que eu confio, Ele dá sustento. Enquanto uns acordam na madrugada e se cansam de trabalhar, a palavra diz isso. Ele dá aos seus amados enquanto eles dormem. Isso é uma palavra de esperança e de fé, se você está passando por situação financeira difícil. Você está entendendo? Eu estou me fazendo entender? A gente vai buscar o que é nossa necessidade, no momento, momentâneo. É que você não tem que ler a Bíblia toda, tem que ler a Bíblia toda. Mas no momento, não adianta eu ler sobre cura, se eu estou com um problema familiar, se eu estou com um problema de dinheiro, se eu estou com um problema, entende? Eu vou ser específico naquilo. E essa palavra, porque ela é a palavra de Deus, ela tem poder, ela vai alimentar a minha fé e endossar a minha autoridade sobre aquilo que eu tenho que repreender, sobre aquilo que eu tenho que dar comando, sobre aquilo que eu tenho. Se você tem problema na vizinhança, aí você vai para... Em Salmo,
Davi na guerra, só assim os inimigos vão ser derrotados, e eu clamo pelo nome do Senhor, os meus inimigos todos caem. Aí você vai para o seu quintal, estende a mão para cá, para lá, para a sua rua, diz em nome de Jesus, espírito das trevas, que está trazendo influência negativa aqui, esses vizinhos aqui, ó, casal aqui que sai no pau todo dia, não fazer fofoca não, falar da vida dos outros, ah lá, fulana, todo dia, quebra pau. Não, a gente vai repreender aquilo ali, e eu vou entrar em guerra, e eu vou dar comando, e eu vou dizer em nome de Jesus, eu repreendo. Olha, eu acho que eu já contei isso aqui. Eu morava numa rua ali na Maravilha, que na esquina, mamãe dizia assim, toda sexta-feira, quando vai chegando perto da meia-noite, gente, é sério, isso é sério, é verdade, eu via isso. Quando a minha mãe falou, eu sempre via que tinha acidente ali, mas eu nunca tinha prestado atenção. Quando a minha mãe falou, né, Ira? A esquina da professora Clemente Ferreira com a Maravilha, gente, quase toda sexta-feira era acidente de carro ali. Era um carro vindo para cá, bum! Teve uma vez que foi um estrondo tão grande, já dizia umas 1h pouca da manhã. Eu cheguei do lado de fora, o cara tinha caído do lado de fora do carro, ele abriu tudo isso aqui, ele estava todo ensanguentado, ele estava gemendo. Eu fui a primeira pessoa que cheguei. E aí eu comecei a falar com ele, comecei a falar de Jesus, comecei a falar com ele, calma, não se mexe e tal, não sei o quê. Aí começaram a chegar vizinhos, chama, não sei o que lá. Mamãe disse assim, vamos começar a orar sobre isso. E vamos repreender esse demônio que fica naquela encruzilhada ali e gera todos esses acidentes. Pergunta para mim depois disso, quando é que teve de novo acidente? Acabou. O poder da oração de comando, de você se posicionar no mundo espiritual. Eu não posso andar no mundo, na vida, assim, não, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Entende? Ele oprime criança, bebê, ele oprime qualquer pessoa. Então, a gente precisa usar a oração de comando, a gente precisa se posicionar no mundo espiritual. E isso não é só para minha casa, porque Deus não me chamou para ser sacerdote só da minha casa, Ele me chamou para ser sacerdote no mundo, na terra. A igreja está nessa terra para agir no nome de Jesus, na inspiração do Espírito Santo, no poder de Deus, e mudar situações, Esse é o nosso chamado. E quando a gente entende isso, a gente vai se posicionando e vai vendo as coisas acontecer. Quando eu comecei a ter esse entendimento, como eu vi mudança na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, no meu lar, no meu relacionamento com o meu marido, na minha administração com o dinheiro, em tudo. Porque agora, para qualquer coisa, eu vou usar a autoridade espiritual, eu vou usar o nome de Jesus e eu vou usar a oração de comando. Então, pastora, se eu não acontecer, eu vou permanecer, eu vou profetizar a palavra, eu vou gerar cada vez mais fé no meu coração, eu vou cantar louvores ao Senhor. Eu estou numa situação, mestre, eu preciso de um milagre. Essa vai ser a minha canção todo dia. Não vai ser sofrência de sertanejo, que não acrescenta nada na vida espiritual de ninguém, entende? Não vou colocar música desse tipo, não vou. Eu vou cantar a palavra. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é fiel. Sabe? Algo novo vindo, luz que vence a escuridão. Gente, a semana passada eu estava passando por um momento, eu cantava isso todo dia, sabe aquela animadinha, né? Eu cantava isso dentro da minha casa o tempo todo. Luz que vence a escuridão, meus medos para trás estão. A minha filha diz que eu invento até letra, mas eu sei coisa aí, vou cantando assim, entendeu? Mas vou cantando de acordo com a minha necessidade, não tem problema não. Você entende que isso gera fé? Isso que eu estou te dando é um pulo do gato. Você pegar essas referências, sabe? Pegar essas referências, leia, decore, e vai falando o tempo todo. Está com problema dentro de casa, de dinheiro, de conta, está com fartura, faltando tudo dentro de casa. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu já fui jovem, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência passar necessidade. O meu Deus
segundo as suas riquezas e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma da minha necessidade. Eu sou farta, eu sou abençoada. E aí você vai profetizando. Em vez de você profetizar o problema, cada vez que eu falo do problema, eu libero uma palavra no mundo espiritual sobre o problema. Não, eu não estou negando que eu estou com problema, eu só estou combatendo o problema com a realidade da palavra de Deus, porque isso é agir em fé. E isso vai mudar a minha situação. Se eu ficar chorando o problema, não muda. Já mudou o problema de alguém aqui porque simplesmente sentou e chorou? Ah, mas aí tem que chorar. Você tem que botar para fora, você tem que dar vazão à sua humanidade. Não, não quero, obrigada. Eu quero ir para os pés de Jesus. Eu quero ir falar com meu Deus. Eu quero falar para o meu Deus, eu quero conversar com Ele, eu quero pedir orientação ao Espírito Santo. Se está vazio, se está oco, vai sem querer orar mesmo. Espírito Santo, eu estou aqui, estou vazia, estou seca, eu não tenho prazer em orar, em adorar, mas eu vou fazer isso, porque a Tua palavra diz que se eu fizer, o Senhor renova a minha força. E eu acredito no que está na Tua palavra. Eu acredito, e eu vou fazer isso. E aí eu vou na presença do Espírito Santo e digo: Espírito Santo, me ajuda, me renova, me enche, eu preciso de Ti, eu quero mais do Senhor. Eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Eu não saio daqui enquanto eu não derramar pelo menos uma lágrima na Tua presença, porque eu estou sentindo o Teu toque. Sabe? E isso vai mudar a nossa história. Isso vai mudar a nossa vida, a nossa família, em volta da nossa casa. Eu oro aqui, meu condomínio é assim, aqui tem uma torre, aqui tem outra, são 6 torres. E eu oro de dentro do meu quarto, assim, para cada torre. Senhor, eu abençoo ali a ala, esteja ali, cada vizinho ali. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito das trevas daquele lugar. E eu vou abençoando. Eu nunca vou ver um vizinho meu subir lá em cima e se jogar, se matando, tá? Porque eu não autorizo. Eu moro ali, então eu sou autoridade espiritual naquele lugar. O Senhor me colocou ali como autoridade espiritual. E eu não aceito, não vai levar nenhum vizinho meu. Se quiser fazer, vai fazer lá longe, mas ali não. Ali comigo, ali não. Você entende? Muitos anos trabalhando dentro do centro cirúrgico. Muitos pacientes. Eu peguei uma que foi inesquecível. Ela entrou dentro da sala de cirurgia, ela disse para mim: eu vou morrer hoje. Ela falou, não sabe com quem ela estava falando, né? Eu vou morrer hoje, enfermeira. Eu sei que eu vou morrer, eu estou sentindo. Deixa eu falar uma coisa para você. Em nome de Jesus eu repreendo isso. Em nome de Jesus eu repreendo isso. Filha, eu trabalho aqui há 25 anos. Em 25 anos ninguém nunca morreu no meu plantão. Não vai começar hoje. Eu não autorizo. Falei isso. Não autorizo. Está repreendido isso. Você tem fé? Se você não tem, eu tenho para nós duas. Mas não vai, eu não vou fazer pacote de gente adulta, não quero fazer isso, então não vai morrer. Eu falei assim: olha, hoje comigo aqui, na minha sala, você não vai morrer. Eu posso te dar certeza absoluta, tá bom? Segurei na mão dela, falei de Jesus para ela, fiz uma oração rápida e tudo bem. A mulher entrou, operou, o filho nasceu e ela foi-se embora. Entende? Porque eu usei a autoridade. Mas ela, no mundo espiritual, ela liberou sobre a vida dela. Se tivesse uma outra pessoa ali, que não tivesse essa fé em Deus, estava arriscado ela ter morrido. Sabia? Porque ela liberou isso sobre a vida dela. E ela é autoridade sobre a vida dela. Mas eu sou autoridade naquele lugar. Hahaha, Satanás, eu ganhei de você. Então aí eu falei para ela, falei assim: não vai morrer hoje. Não, comigo aqui não. Você entende, irmãos? Você recebeu essa manhã essa palavra? E você vai exercer. Você se compromete com Deus e com você mesmo, porque isso vai ser benefício para a sua vida. De exercitar isso, de não se esquecer. Quando você estiver esquecendo, vai lá no YouTube, resgata essa palavra, mas você vai trazer a memória de novo. Mas se você for praticando, de acordo com a sua necessidade, com a sua demanda, você for procurando esse versículo, você for cantando esses louvores, você não vai se esquecer. E você vai ver como vai mudar as coisas na sua vida. Porque mudou na minha e não vai ser diferente na sua.
Você pode ficar de pé? Estende a sua mão assim e repete comigo: Pai, eu creio em tudo que foi pregado nessa manhã. Eu entendi que nas minhas mãos e na minha boca a autoridade espiritual dada por Jesus, e eu me comprometo de exercer essa autoridade. Onde eu colocar as minhas mãos, vai ser abençoado. Por quem eu orar, vai ser curado, vai ser liberto. Eu vou, pelo poder que habita em mim, pela autoridade do nome de Jesus, mudar realidades à minha volta. E eu darei o louvor a Ti, a honra a Ti, porque o poder é Teu. Em nome de Jesus. Amém. Quero falar só mais uma coisa para você. Testemunhe do que Jesus está fazendo na sua vida. A Bíblia diz que Deus não dá a glória dele a outro. Quando a gente não testemunha que foi Deus que fez, eu estou tirando a glória de Deus, eu estou guardando ela para mim. E isso não vai ser bom para a sua vida. Então, se você teve uma situação mudada, testemunha. Se cura, testemunha. Salvação, testemunha. Pastora, eu morro de vergonha. Gente, procura um dos pastores e conta. Quando nada, a gente vai fazer olha, a irmã Ana teve um livramento, clamou o nome de Jesus e o ladrão saiu correndo. Nananana. A Ana não precisa nem ficar em pé, você nem vai saber quem foi. Agora mesmo ninguém sabe quem é a Ana aqui que eu estou falando. Só quem conhece. Você entende? Se você não tem, eu gravo um vídeo, eu vou aqui pedir o pastor para falar, amém. Mas eu também posso só expressar, mas não guarde a glória que é de Deus. Porque tudo que você fizer, você vai fazer no nome, pelo poder de Jesus. Então foi Ele que é a fonte, a honra é dEle, a glória é dEle, não é nossa, tá bom? Então Deus abençoe, que você tenha um excelente domingo. Nem sei se eu já posso encerrar, ele vai falar ainda.